Eu sou a advogada do meu patrão, disse a faxineira ao juiz. O milionário ficou em choque. Olá, pessoal! Antes de começarmos essa história incrível que vai mexer com suas emoções, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder as próximas histórias que vão transformar completamente a forma como vocês veem o mundo. Deixem também aquele like se vocês acreditam que às vezes as pessoas mais simples podem ensinar as maiores lições para os poderosos. Agora vamos à história, que vai deixar vocês sem palavras. O tribunal estava em silêncio absoluto. Dona Maria Conceição, de 58 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, vestindo um uniforme de faxineira ainda manchado de produtos de limpeza. Ergueu-se lentamente da cadeira destinada aos advogados. Suas mãos calejadas tremiam ligeiramente enquanto segurava uma pasta de documentos amarelada pelo tempo. Vossa Excelência. Sua voz ecoou firme no recinto, quebrando o silêncio mortal. Eu sou a advogada de defesa do Sr. Eduardo Mendonça neste processo. Um murmúrio de incredulidade varreu o tribunal. O promotor, Dr. Henrique Vasconcelos, quase derrubou os óculos do nariz. O juiz, Dr. Roberto Cardoso, franziu as sobrancelhas profundamente. Senhora, o juiz hesitou. A senhora tem registro na OAB? Maria abriu um sorriso sereno, como quem sabia exatamente o que estava fazendo. Tenho sim, Vossa Excelência. Número de inscrição, 45.789. Ativa desde 1987. No Banco dos Réus, Eduardo Mendonça, empresário de 62 anos, com patrimônio avaliado em 200 milhões de reais, estava completamente paralisado. Seus olhos azuis, normalmente frios e calculistas, agora expressavam puro choque. A mulher que limpava sua casa há 15 anos e que ele sempre tratou como mobília, acabara de se identificar como advogada. Isso é impossível, murmurou o Dr. Vasconcelos. Esta mulher é uma doméstica. Eu a vi limpando os banheiros do fórum semana passada. Maria virou-se calmamente para o promotor. Seus olhos castanhos brilhando com uma determinação que ninguém ali havia visto antes. Dr. Vasconcelos, limpeza é uma profissão honrada. Advocacia também. Felizmente, posso exercer ambas com dignidade. 3 meses antes, a mansão dos Mendonça, no bairro Jardins, estava mergulhada na penumbra da manhã. Maria chegara como sempre às 6h, usando sua chave para entrar pela porta dos fundos. 15 anos trabalhando ali e a rotina nunca mudara. Eduardo saía para o escritório às 7h30. Patrícia, sua esposa, tomava café na cama até às 10h. E o filho Lucas, de 25 anos, raramente aparecia antes do meio-dia. Enquanto preparava o café, Maria ouviu vozes exaltadas vindas do escritório. Eduardo estava ao telefone, nervoso. Não, Roberto, não pode ser agora. O processo da construtora ainda está em andamento. Se descobrirem sobre os materiais falsificados, vou perder tudo. Maria parou de mexer o açúcar. Em 15 anos, havia desenvolvido a habilidade de ser invisível e as pessoas falavam como se ela não existisse. Que cargas d'água você quer dizer com advogado incompetente? Dr. Miranda é o melhor criminalista da cidade. Paga uma fortuna por mês para ele. A conversa continuou, revelando um cenário cada vez mais sombrio. A construtora Mendonça e Associados estava sendo investigada por usar materiais de baixa qualidade em prédios residenciais. 3 edifícios já apresentavam rachaduras estruturais graves. O pior, Eduardo sabia dos problemas desde o início, mas decidira prosseguir para não perder o cronograma. Dr. Miranda acha que pode empurrar o processo por mais 2 anos até prescrever, mas essa história do prédio que desabou em Salvador mudou tudo. Agora a Polícia Federal está metendo o bedelho. Naquela tarde, enquanto organizava os papéis do escritório, Maria descobriu uma gaveta destrancada. Dentro, uma pasta com relatórios de engenharia datados de 3 anos atrás. O título a fez gelar. Análise estrutural,
Edifício residencial Jardim das Flores. Risco iminente de colapso. Suas mãos tremeram ao folhear os documentos. O prédio Jardim das Flores era onde sua irmã Francisca morava com os 3 filhos pequenos. O laudo era claro. As fundações estavam comprometidas, o concreto não atendia às especificações mínimas e o ferro usado nas vigas era de qualidade inferior. Recomendação: evacuação imediata e interdição total do edifício. A data do relatório: 15 de março de 2021. Há 3 anos, Eduardo sabia que a vida de sua irmã e sobrinhos estava em perigo e não fizera nada. Naquela noite, Maria ligou para Francisca. Irmã, você não notou nada estranho no seu apartamento? Rachadura, barulho. Ai, Maria, sempre a mesma neurose. Claro que tem umas rachadinhas aqui e ali, é normal em prédio novo. Por que a pergunta? Maria engoliu em seco. Como explicar sem causar pânico? Francisca, eu acho que vocês deveriam, talvez, procurar outro lugar para morar. Você endoidou? Com o aluguel que pago aqui. E as crianças já estão acostumadas com a escola do bairro. Durante as semanas seguintes, Maria tentou várias abordagens sutis com Eduardo. Mencionou preocupações com a segurança dos edifícios. Fez perguntas sobre materiais de construção. Até insinuou que o povo do bairro andava comentando sobre problemas estruturais. Eduardo sempre desconversava ou simplesmente a ignorava. Uma vez, quando ela insistiu demais, ele foi direto. Maria, você é paga para limpar, não para dar opinião sobre meus negócios. Foque no seu trabalho. A gota d'água veio quando descobriu que Eduardo estava prestes a vender todos os seus imóveis e se mudar para Miami, deixando centenas de famílias à própria sorte. Uma manhã de abril, enquanto limpava a biblioteca, Maria deparou-se com um diploma emoldurado que havia caído atrás de uma estante. Não era de Eduardo, era dela própria. Formatura em Direito, Universidade Católica de São Paulo, 1987. Lágrimas desceram por seu rosto ao segurar o documento amarelado. 37 anos atrás, Maria Conceição Ferreira havia se formado advogada com louvor. Filha de uma lavadeira e um pedreiro, conseguira uma bolsa de estudos e sonhava em defender os direitos dos trabalhadores. Mas a vida teve outros planos. Seu marido, José, sofrera um acidente de trabalho logo após ela se formar, ficando paraplégico. Os 2 filhos pequenos, as contas médicas, a necessidade urgente de dinheiro. Maria teve que abandonar a advocacia e aceitar trabalhos de faxineira para sustentar a família. O registro na OAB ainda estava ativo. Ela se perguntou. Naquele mesmo dia, durante o almoço, Maria foi até a sede da Ordem dos Advogados. A funcionária, depois de consultar o sistema, confirmou. Dona Maria, seu registro está suspenso por falta de pagamento das anuidades, mas pode ser reativado. A senhora quer quitar os débitos? Com o dinheiro que vinha guardando escondido de Eduardo, pequenas quantias que ele às vezes esquecia pela casa, Maria pagou todas as pendências. Depois de 37 anos, estava novamente habilitada para exercer a advocacia. Naquela noite, trancada em seu pequeno apartamento no bairro Cidade Tiradentes, Maria estudou até o amanhecer. Códigos, jurisprudências, leis que havia aprendido décadas atrás voltaram à sua memória como se fosse ontem. A estratégia começou a se formar em sua mente. Eduardo confiava tanto em sua invisibilidade que nunca escondeu nada dela. Durante 15 anos, ela havia sido a testemunha silenciosa de todos os seus crimes. E agora tinha acesso legal aos documentos que poderiam incriminá-lo. Mas primeiro precisava salvar sua irmã. Maria desenvolveu um plano meticuloso. Durante as manhãs, continuava seu trabalho normal, na mansão dos Mendonça. Durante as tardes, visitava cartórios, prefeituras e órgãos públicos, coletando documentos sobre as construções da empresa. Sua primeira descoberta veio no cartório de registro de imóveis. O edifício onde Francisca morava havia sido registrado como Padrão A, construção de luxo com materiais de primeira qualidade.
Mas as notas fiscais que ela fotografara secretamente no escritório de Eduardo mostravam compras de materiais padrão C, os mais baratos e inadequados para construção residencial. Doutor Eduardo está em casa? Perguntou Maria certa manhã, fingindo naturalidade. Está no escritório falando com o Dr. Miranda, respondeu Patrícia, sem tirar os olhos da revista de fofoca. Maria aproveitou para limpar o escritório, enquanto Eduardo discutia estratégias com seu advogado. A questão, Eduardo, é que temos várias famílias morando nesses prédios. Se alguém se machuca, por isso mesmo quero acelerar a venda e ir embora. Deixa eles se virarem com o novo proprietário. E se algum morador resolve contratar um perito independente? Relaxa, Roberto. Quem mora em prédio popular não tem dinheiro para perito. E se tiverem, a gente compra o laudo. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Maria durante dias. Eduardo não apenas sabia dos riscos, estava ativamente tentando encobrir a situação. Sua segunda descoberta foi ainda mais chocante. Nos arquivos do município, encontrou licenças de construção alteradas. Os projetos originais, aprovados pelos engenheiros, especificavam materiais de qualidade. Mas as versões executadas que ela encontrara no escritório usavam materiais completamente diferentes. Alguém no município está sendo pago para fazer vista grossa, concluiu Maria. Durante uma limpeza no quarto de Eduardo, ela encontrou um envelope com 50 mil reais em dinheiro e um bilhete para o fiscal Roberto, obra do Jardim das Flores. A data era de 3 anos atrás, exatamente quando o prédio da sua irmã havia sido aprovado pela prefeitura. Naquela noite, Maria ligou para Francisca novamente. Irmã, por favor, me escuta. Vou te pagar um hotel por algumas semanas. Saiam desse apartamento. Maria, você está assustando todo mundo. Que história é essa? Confia em mim. É só até eu resolver uma coisa. Francisca hesitou, mas acabou aceitando. Na manhã seguinte, ela e os 3 filhos se mudaram temporariamente para um pequeno hotel no centro da cidade. Eduardo notou a ausência de Maria no trabalho naquele dia. Onde você estava ontem? Perguntou com irritação. Minha irmã precisou de ajuda para se mudar, Dr. Eduardo. Mudar? Para onde? Um apartamento menor, mais barato. Eduardo pareceu aliviado. Um morador a menos no Jardim das Flores era um problema a menos. Mas 3 dias depois, a situação mudou drasticamente. Maria estava encerrando as plantas quando ouviu Eduardo gritando no telefone. Como assim, rachaduras enormes? De que tamanho estamos falando? Ela parou para escutar. Meu Deus! E os moradores? Uma pausa longa. 23 pessoas no hospital? Roberto, isso vai dar uma merda gigantesca. Maria sentiu o sangue gelar. O prédio Jardim das Flores havia começado a desabar. Se Francisca e as crianças estivessem lá, naquela noite, os noticiários confirmaram seus piores temores. Desabamento parcial em prédio residencial. Deixa 23. Feridos e centenas de desabrigados. O caos, que se seguiu ao desabamento parcial do edifício Jardim das Flores, revelou a verdadeira extensão da corrupção de Eduardo Mendonça. Maria, agora dividindo seu tempo entre investigação e limpeza, descobriu que o esquema era muito maior do que imaginara. Dr. Eduardo, a imprensa está na porta, informou Patrícia nervosa. Na manhã seguinte ao desabamento, manda eles se foderam. Não vou dar declaração nenhuma. Enquanto aspirava o carpete do escritório, Maria ouviu Eduardo coordenar uma operação desesperada de encobrimento. Dr. Miranda, preciso que você entre com uma liminar proibindo qualquer vistoria nos meus outros prédios. E contrata aquela empresa de relações públicas. Como é o nome? Ah, sim, a Imagem ou Reputação. Eles que inventem uma versão para a imprensa. Eduardo não adianta mais. O Ministério Público já pediu a quebra do seu sigilo bancário. E tem uma CPI sendo formada na Câmara Municipal. Então acelera a venda de tudo. Quero estar em Miami até o fim do mês. Maria fotografou discretamente todos os documentos que conseguiu.
Contratos fraudulentos, recibos de propina, laudos adulterados. Eram centenas de evidências de um esquema criminoso que durava anos. Sua descoberta mais impactante veio quando encontrou um caderno manuscrito escondido no cofre do escritório. Eduardo havia deixado a porta entreaberta após uma ligação nervosa com seu contador. Diário de obras, confidencial. Estava escrito na capa. As anotações eram detalhadas e incriminatórias. Em 03/2021, Jardim das Flores, substituí cimento CP40 por CP25 para economizar R$200 mil. Engenheiro, Marcos está ciente e concordou mediante pagamento de Harris, 15 mil. Fiz 2/7/2021, edifício solar do campo. Ferros de 12 mm substituídos por 8 mm, economia de taxas. E 280 mil. Fiscal Roberto já está orientado sobre a situação. 03/12/2021. Condomínio Ville de France. Concreto sem cura. Adequada para acelerar cronograma. Possíveis problemas em 2-3 anos, mas até lá já terei vendido tudo. Página após página, revelavam o total desprezo de Eduardo pela segurança dos moradores. Ele sabia exatamente quais economias estava fazendo e quais riscos estava impondo às famílias. A gota d'água veio quando Maria leu a última entrada. 10/04/2024. Jardim das Flores, apresentando fissuras visíveis. Maria, faxineira, mencionou que a irmã dela mora lá. Disse que ela se mudou. Sorte dela. Prédio pode desabar a qualquer momento. Preciso vender logo antes que aconteça algo pior. Eduardo sabia que o prédio estava prestes a desabar e se sentiu sortudo porque a irmã de sua funcionária havia se mudado a tempo. Para ele, Maria era tão insignificante que nem considerou a possibilidade de ela ter descoberto seus crimes. Naquela noite, Maria tomou sua decisão final. Ligou para Dr. Paulo Mendes, promotor do Ministério Público, que estava investigando o caso. Doutor, meu nome é Maria Conceição Ferreira, sou advogada, OAB 45.789. Tenho informações importantes sobre o caso Eduardo Mendonça. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora, advogada, a senhora tem certeza? Absoluta. E tenho provas que podem incriminar definitivamente o responsável. O encontro foi marcado para o dia seguinte. Maria chegou ao Ministério Público com 2 pastas repletas de documentos, fotografias e gravações que havia feito secretamente. Dr. Paulo Mendes quase caiu da cadeira quando viu a qualidade das evidências. Dona Maria, onde a senhora conseguiu tudo isso? 15 anos trabalhando na casa dele, doutor. Para Eduardo, eu sempre fui invisível. Ele falava tudo na minha frente como se eu fosse um móvel. Mas, perdão pela pergunta, a senhora realmente é advogada? Maria sorriu tristemente. Fui obrigada a abandonar a profissão para sustentar minha família após um acidente do meu marido. Virei faxineira por necessidade, não por escolha. Dr. Mendes estudou os documentos com crescente admiração. Dona Maria, essas provas são suficientes para condenar Eduardo Mendonça e toda a rede de corrupção. Mas preciso saber, a senhora tem interesse em representar as vítimas como advogada? Doutor, foi exatamente por isso que reativei meu registro na OAB. A notícia de que uma simples faxineira havia se revelado advogada e estava processando seu ex-patrão virou manchete nacional. Faxineira que virou advogada processa patrão milionário por negligência criminal, estampavam os jornais. Eduardo, inicialmente incrédulo, entrou em pânico total quando o Dr. Miranda informou a gravidade da situação. Eduardo, você não entende. Essa mulher tem acesso a informações que nenhum investigador externo teria. Ela conhece todos os seus segredos. Mas ela assinou um termo de confidencialidade, que só se aplica à empregada doméstica. Como advogada das vítimas, ela tem o direito e o dever de usar essas informações. A estratégia de Eduardo mudou rapidamente da negação para o ataque pessoal.
Ele contratou um dos escritórios mais caros do país para desacreditar Maria. Quero que investiguem tudo sobre essa mulher. Vida pessoal, financeira, familiar. Deve ter alguma coisa que possamos usar contra ela. Enquanto isso, Maria organizava a maior ação coletiva da história da cidade. Mais de 300 famílias se juntaram ao processo, todas vítimas dos prédios defeituosos de Eduardo. Seu escritório improvisado funcionava na mesa da cozinha de seu apartamento. Francisca, que se recuperava do trauma de quase ter perdido os filhos no desabamento, virou sua assistente informal. Irmã, como você consegue entender tudo isso? Francisca, quando você estuda direito, aprende que lei é como receita de bolo. Tem ingredientes certos na quantidade certa. Eduardo mudou os ingredientes e quase matou seus filhos. A pressão sobre Eduardo aumentava diariamente. Seus outros empreendimentos começaram a ser investigados. O edifício solar do campo foi interditado preventivamente após uma vistoria revelar problemas estruturais graves. O condomínio Ville de France teve suas vendas suspensas. Maria está acabando comigo. Eduardo gritava para Patrícia. 15 anos pagando o salário dela, tratando ela bem, e agora ela me apunhala pelas costas. Mas você realmente fez essas coisas horríveis, Eduardo. Que coisas horríveis. Economia é economia. Todo empresário faz isso. Patrícia, que vinha ignorando os problemas do marido por anos, finalmente decidiu confrontá-lo. Eduardo, você quase matou crianças inocentes para economizar dinheiro. Não seja dramática. Ninguém morreu por pouco. E se fosse Lucas morando naquele prédio? A discussão revelou o quanto Eduardo estava desconectado da realidade. Para ele, as vítimas eram apenas números em uma planilha de custos. Maria, por sua vez, descobriu que tinha um dom natural para mobilizar as vítimas. Suas reuniões semanais no centro comunitário do bairro reuniam dezenas de famílias afetadas. Pessoal, eu sei que vocês perderam tudo. Casa, móveis, documentos. Alguns de vocês foram hospitalizados. Crianças traumatizadas. Mas vocês não perderam a dignidade nem o direito à justiça. Os aplausos ecoavam pelo salão. Eduardo Mendonça achou que poderia brincar com a vida de vocês porque somos pobres, porque moramos na periferia, porque ele nos vê como pessoas de segunda classe. Mas ele esqueceu de uma coisa: justiça não tem endereço. A cada semana, mais famílias se juntavam ao grupo. Moradores de outros empreendimentos de Eduardo, descobrindo os problemas estruturais, também procuravam Maria. Doutora Maria, uma senhora idosa se aproximou após uma reunião. Meu neto de 8 anos me perguntou se nossa casa vai desabar também. O que eu respondo? Maria segurou as mãos da senhora. Dona Carmen, você responde que a doutora Maria vai fazer tudo para que vocês fiquem seguros e que homens como Eduardo Mendonça vão pagar por cada noite de sono que vocês perderam com medo. O julgamento se tornou o evento mais aguardado do ano no fórum da cidade. Centenas de vítimas lotaram o tribunal, muitas tendo que ficar do lado de fora por falta de espaço. Eduardo chegou escoltado por seguranças particulares, vestindo seu terno mais caro e exibindo uma arrogância que já não conseguia disfarçar o desespero. Dr. Miranda, seu advogado, havia preparado uma defesa baseada em tecnicalidades legais e tentativas de desqualificar Maria. Vossa Excelência, Dr. Miranda iniciou sua defesa. A acusação é representada por uma pessoa que, apesar de possuir registro na OAB, passou décadas afastada da advocacia. Como pode ela entender as complexidades do direito empresarial moderno? Maria se levantou calmamente. Vossa Excelência, peço permissão para responder. O juiz acenou positivamente. Dr. Miranda tem razão. Passei 37 anos afastada dos tribunais, mas nesses 37 anos aprendi algo que a faculdade não ensina: como é viver sem casa, sem segurança, com medo do futuro. Aprendi o que significa trabalhar para homens que nos veem como objetos descartáveis. Ela se virou para Eduardo. E aprendi, principalmente, que conhecimento sem compaixão não é sabedoria, é perigoso. A plateia murmurou aprovação. Maria continuou.
Dr. Miranda pergunta se entendo as complexidades do direito empresarial. Eu pergunto, o doutor entende a simplicidade de não matar pessoas inocentes por ganância? Dr. Miranda tentou protestar, mas Maria já estava apresentando as evidências. Uma por uma. Ela mostrou as fotografias dos documentos fraudulentos, reproduziu as gravações das conversas incriminatórias e leu trechos do diário manuscrito de Eduardo. Vossa Excelência, este não é um caso de negligência, é um caso de dolo direto. O réu sabia exatamente quais riscos estava impondo às vítimas e escolheu conscientemente ignorá-los. Eduardo tentou manter a compostura, mas quando Maria reproduziu a gravação onde ele dizia «Deixa eles se virarem com o novo proprietário», sua máscara caiu completamente. Isso foi tirado de contexto. Ele gritou, se levantando, qual contexto justifica colocar a vida de famílias em risco para economizar dinheiro? Maria replicou firme. O momento mais tenso veio quando Maria chamou Francisca para depor. Conte ao tribunal o que seus filhos perguntaram após saírem do hotel. Francisca, com lágrimas nos olhos, respondeu, minha filha de 6 anos me perguntou se a tia Maria ainda ia limpar a casa do homem mau que quase derrubou nossa casa em cima da gente. Eduardo baixou a cabeça pela primeira vez durante todo o julgamento. E o que você respondeu? Maria perguntou que a tia Maria não limpava mais a casa dele. Agora ela estava limpando a sujeira que ele fez com nossas vidas. Quando chegou a vez de Eduardo falar em sua própria defesa, ele fez a escolha que selaria seu destino. Em vez de mostrar arrependimento, atacou Maria. Vossa Excelência, essa mulher trabalhou para mim por 15 anos. Eu paguei seu salário, dei oportunidades para a família dela. E agora ela usa informações que obteve violando minha privacidade. Maria se levantou novamente. Doutor Eduardo, durante 15 anos o senhor falou na minha frente como se eu fosse invisível. O senhor discutia crimes, planejava fraudes, celebrava quando enganava clientes. Tudo isso porque para o senhor eu não passava de um objeto de limpeza. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. O senhor está certo. Eu violei sua privacidade. Da mesma forma que o senhor violou a segurança de 300 famílias, violou a confiança de quem comprou seus apartamentos, violou o direito das crianças de crescerem sem medo de suas casas desabarem. Eduardo tentou responder, mas as palavras não saíram. A diferença, Maria concluiu, é que minha violação salvou vidas. A sua quase as destruiu. O veredito veio após 2 horas de deliberação. Eduardo Mendonça foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio culposo qualificado, estelionato, corrupção ativa e formação de quadrilha. Sua empresa foi obrigada a pagar $50 milhões em indenizações às vítimas. Mas o momento que ficou gravado na história foi quando Eduardo, sendo levado algemado, se virou para Maria. Você destruiu minha vida. Maria respondeu com a serenidade de quem havia encontrado sua verdadeira vocação. Não, doutor Eduardo, eu a reconstruí. A minha e a de 300 famílias que o senhor quase destruiu. 6 meses depois, o pequeno escritório de advocacia. Maria Conceição Ferreira, defensora dos direitos do trabalhador, funcionava no térreo de um prédio modesto no centro da cidade. A placa na porta, simples, mas digna, representava a realização de um sonho adiado por 37 anos. Maria chegava todos os dias às 7, não mais para limpar, mas para defender. Sua clientela era formada principalmente por trabalhadores domésticos, operários da construção civil e pessoas que, como ela, haviam sido invisibilizadas pelo sistema. Doutora Maria, disse Francisca, que agora trabalhava como sua secretária, chegou mais uma carta de agradecimento. É de uma senhora de Salvador que conseguiu sair do prédio a tempo por causa da sua entrevista na TV. O caso Eduardo Mendonça havia repercutido nacionalmente, inspirando outras pessoas a denunciarem situações similares. Maria recebia cartas de todo o Brasil, pedindo orientação legal ou simplesmente agradecendo por ter provado que gente simples também pode fazer justiça.
Francisca arquiva com as outras e prepara o processo da Dona Conceição, aquela que trabalha há 20 anos sem carteira assinada. O telefone tocou. Escritório da doutora Maria, Francisca falando. Um momento, por favor. Ela tampou o fone. Irmã, é um repórter da Globo. Quer fazer uma matéria sobre advogados que vieram de baixo. Maria sorriu. Pode falar que não dou mais entrevistas sobre minha história. Só sobre como defender direitos trabalhistas. A transformação de Maria era evidente não apenas profissionalmente. Aos 58 anos, ela havia recuperado a autoestima e o propósito de vida. Seus cabelos grisalhos agora eram penteados com carinho, não mais escondidos sob um lenço de trabalho. Suas roupas, embora simples, eram escolhidas com dignidade. Doutora, um jovem de cerca de 20 anos entrou no escritório. Vim perguntar sobre aquela bolsa de estudos que a senhora oferece. Maria criara um programa de bolsas para jovens da periferia estudarem direito. Com parte do dinheiro que recebeu como honorários do caso Mendonça, ela financiava mensalidades e material didático para quem não tinha condições. Como você se chama, filho? João, doutora. Trabalho de ajudante de pedreiro, mas quero estudar para defender a gente igual a senhora fez. João, me conta uma coisa. Por que você quer ser advogado? Porque no meu bairro tem muita gente sendo explorada, igual eu via acontecer na obra. E depois do que a senhora fez com aquele rico desgraçado, o pessoal descobriu que a gente também tem direito. Maria sorriu, reconhecendo nele a mesma determinação que ela tivera aos 20 anos. A bolsa é sua, João, mas tem uma condição. Quando se formar, você vai defender pelo menos um caso gratuitamente por mês para pessoas que não podem pagar. Prometo, doutora. Após João sair, Maria se permitiu um momento de reflexão. Na parede atrás de sua mesa estavam emoldurados 2 diplomas. O de 1987, amarelado pelo tempo, e um novo, de um curso de especialização em Direito do Trabalho que havia concluído recentemente. Entre os diplomas, uma foto da família reunida no dia em que Eduardo foi condenado. Francisca com os filhos, seu José na cadeira de rodas sorrindo orgulhoso e ela no centro, vestindo o terno que comprara para o julgamento. Seu celular tocou. Era Dr. Paulo Mendes, do Ministério Público. Doutora Maria, tenho uma novidade. O caso Eduardo Mendonça inspirou uma investigação nacional sobre fraudes na construção civil. Já identificamos esquemas similares em 12 cidades. E o que isso significa, doutor? Que o trabalho da senhora salvou muito mais vidas do que imaginávamos. O Ministério Público quer oficializar uma parceria com seu escritório para representar vítimas em casos similares. Maria sentiu um arrepio de emoção. O que começara como uma tentativa desesperada de salvar sua irmã havia se tornado um movimento nacional. Doutor Paulo, aceito a parceria, mas com uma condição. Quero que parte dos recursos seja destinada a treinar advogados que vieram da classe trabalhadora. Precisamos de mais gente que entenda na pele o que é ser explorado. Um ano depois, o auditório da Ordem dos Advogados de São Paulo estava lotado. Maria havia sido convidada para dar uma palestra sobre advocacia popular e transformação social durante o congresso anual da entidade. No público, ela reconheceu vários rostos conhecidos. João, que agora cursava o 3º ano de Direito e estagiava em seu escritório. Dona Carmen, a idosa que havia perguntado sobre a segurança de sua casa. Outras famílias que ela havia representado. E até mesmo Patrícia, ex-esposa de Eduardo, que após o divórcio havia procurado Maria para agradecer. Colegas advogados, Maria iniciou sua fala. Durante 37 anos eu limpei escritórios de advocacia. Via vocês trabalhando, estudando, defendendo clientes. E pensava, um dia eu volto a fazer isso. Pausa dramática. O que eu não sabia é que esses 37 anos não foram perdidos. Foram minha verdadeira faculdade de direito. Aprendi que lei sem justiça é apenas burocracia. Que conhecimento sem compaixão é perigoso.
e que nossa profissão só tem sentido quando usamos nosso privilégio para defender quem não tem voz. Os aplausos começaram tímidos, mas cresceram em intensidade. Quando entrei naquele tribunal dizendo "eu sou a advogada do meu patrão", não estava mentindo. Eduardo Mendonça era mesmo meu patrão, porque durante 15 anos ele pagou o meu salário. Mas ele nunca foi meu chefe, porque nunca me disse como pensar, como sentir, como agir quando visse injustiça. Maria fez uma nova pausa, olhando diretamente para a plateia. Cada um de vocês tem um Eduardo Mendonça para enfrentar. Pode ser um empresário explorando trabalhadores, um político desviando verbas, um sistema que oprime os mais fracos. A questão não é se vocês são competentes para enfrentá-los. Vocês são. A questão é se vocês têm coragem. Os aplausos agora eram ensurdecedores. Várias pessoas se levantaram. O direito não é um clube exclusivo de pessoas que nasceram com privilégios. É uma ferramenta de transformação social. E essa ferramenta funciona melhor nas mãos de quem conhece na pele o que é precisar de justiça. Quando a palestra terminou, dezenas de jovens advogados se aproximaram de Maria. Muitos vinham de famílias humildes e se identificavam com sua trajetória. Doutora Maria, uma jovem negra, se apresentou. Meu nome é Carla, me formei ano passado. Vim da favela e quero trabalhar com direitos das empregadas domésticas. A senhora aceita me orientar? Carla, você não precisa de orientação. Você precisa de oportunidade. Venha conversar comigo segunda-feira. 2 anos depois, cena final. Maria estava em seu escritório, agora ampliado para 3 salas, quando recebeu uma ligação inesperada. Doutora Maria? Aqui é Carlos, filho do seu Eduardo. Maria ficou em silêncio por um momento. Lucas, o filho de Eduardo, havia mudado de nome após o escândalo e se mudado para o exterior. O que você quer, Carlos? Doutora, queria pedir desculpas. Em nome do meu pai e meu. A senhora sempre foi gentil conosco e nós nunca a vimos como pessoa. Maria suspirou. Carlos, você não precisa pedir desculpas pelos crimes do seu pai. Você precisa garantir que não vai repeti-los. É exatamente por isso que estou ligando. Voltei ao Brasil e quero trabalhar com responsabilidade social. Quero usar o que sobrou do patrimônio da família para reparar os danos que meu pai causou e o que isso tem a ver comigo. Quero que a senhora seja minha advogada. Quero fazer isso do jeito certo, legal, transparente. E não conheço ninguém mais íntegro que a senhora para me orientar. Maria olhou pela janela de seu escritório. Do lado de fora, podia ver o movimento da cidade, pessoas comuns lutando por suas vidas, trabalhadores voltando para casa após um dia difícil. Carlos, eu aceito te representar, mas você entende que isso significa que eu vou cobrar de você a mesma transparência e honestidade que cobrei do seu pai? Entendo perfeitamente, doutora. É exatamente isso que eu quero. Após desligar, Maria sorriu para si mesma. A vida tinha um senso de ironia peculiar. O filho do homem que ela havia enviado para a prisão agora queria que ela o ajudasse a fazer o bem. Francisca entrou na sala. Irmã, era sobre o quê? Sobre segundas chances, Francisca. E sobre como às vezes as pessoas mais improváveis podem se redimir. Igual a gente? Maria riu. Não, irmã. Nós não precisamos de segunda chance. Nós sempre fomos honestas. Só precisávamos de oportunidade para mostrar quem éramos. Naquela noite, Maria voltou para casa no mesmo ônibus que pegara por décadas, mas agora por opção, não por necessidade. Poderia comprar um carro, mas gostava de manter contato com a realidade das pessoas que representava. Ao chegar em seu apartamento, agora reformado e confortável, mas ainda no mesmo bairro onde sempre morara, encontrou José assistindo ao noticiário. Maria, olha só, saiu uma reportagem sobre você na televisão. Na tela, o repórter narrava: o caso da advogada Maria Conceição, que se revelou durante um julgamento como a faxineira do réu que ela estava processando, inspirou mudanças na legislação trabalhista e criou jurisprudência para casos de negligência empresarial em todo o país. A reportagem mostrava imagens do novo prédio construído para
obrigar as famílias vítimas do desabamento, financiado com o dinheiro das indenizações. Hoje, 2 anos depois, continuou o repórter, a doutora Maria mantém um escritório que já ajudou mais de 1.000 famílias e formou uma rede de advogados especializados em defender trabalhadores vulneráveis. José segurou a mão de Maria. Amor, você se lembra do que me disse no hospital depois do acidente? Que talvez Deus tivesse outros planos para nós. Maria assentiu, emocionada. Eu acho que descobrimos quais eram os planos. Naquela madrugada, Maria não conseguiu dormir imediatamente. Ficou na varanda de seu apartamento, olhando a cidade que tanto amava, pensando em todas as pessoas que ainda precisavam de ajuda, em todos os Eduardo Mendonças que ainda estavam por aí, explorando os mais fracos. Seu celular vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Doutora Maria, meu nome é Ana. Trabalho há 10 anos sem carteira assinada para uma família rica. Hoje vi sua entrevista na TV e descobri que também tenho direitos. A senhora pode me ajudar? Maria sorriu e respondeu imediatamente. Ana, pode vir ao meu escritório, segunda-feira às 8h. Traga todos os comprovantes que tiver. E não se preocupe, vamos resolver isso juntas. Guardou o celular e olhou mais uma vez para a cidade silenciosa. Em algum lugar, talvez houvesse outra Maria limpando o escritório de outro Eduardo, descobrindo crimes, juntando coragem para denunciar. Que ela tenha a mesma sorte que eu tive, murmurou para si mesma. E que descubra, como eu descobri, que às vezes o poder de mudar o mundo está nas mãos mais calejadas. O amanhecer começava a aparecer no horizonte. Maria Conceição Ferreira, a faxineira que se tornou advogada, a mulher invisível que se tornou a voz dos sem voz, voltou para dentro de casa. Tinha um novo dia de luta pela frente.